Opa, e aí, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para o nosso vídeo de palpite de jogador desse dia 25/10/2023. Peço desculpas para vocês no vídeo que eu lancei hoje, né, o de palpites gerais do canal. Tive alguns problemas, inclusive agora tô até usando uma webcam inferior, mas não vai ter problema, vai estar feio do mesmo jeito a minha cara aqui. O importante é a gente trazer palpites, números, estatísticas para vocês serem lucrativos. Quero agradecer o like que vocês deixaram no vídeo de ontem, estão deixando no de hoje, para justificar esse vídeo de jogador que nós estamos trazendo aqui gratuitamente para vocês. O nosso grupo VIP tá aqui embaixo, tem sempre palpite de jogador, o nosso filtro com as melhores zebras, favoritos e tips exclusivas lá, além de muito conteúdo extra. Conheçam, vale muito a pena, o grupo VIP mais barato e mais completo do mercado. Eu garanto para vocês, vocês não vão ver nada nem perto do nosso grupo VIP em relação à qualidade do conteúdo, para vocês criarem as próprias apostas e serem bem lucrativos. E para a gente entender que esses palpites de jogadores são interessantes, meta de 150 likes, clica no botão de joinha que tá aqui embaixo. E aí, toda vez que tiver rodada cheia, a gente traz para vocês palpite de jogador como forma de agradecer o botão de joinha que vocês clicaram, que não custa nada e vocês só tem a ganhar. Mesmo que discordem das nossas opiniões, é importante a gente ver que vocês estão adquirindo, né, números, estatísticas, conhecimento, podem debater nos comentários com a gente, porque isso é bom para todo mundo. Vamos aqui para os nossos palpites de jogador. Se inscreve no canal se não é inscrito. O nosso @sextastrade aqui, Instagram oficial, com conteúdo exclusivo lá, então vale a pena vocês conferirem. E também link aqui na descrição, cupom da Stake e do nosso canal, onde a gente só fala de basquete, sem essa intenção da aposta por detrás. Conhece lá o nosso projeto Canal Basquete, beleza? Vamos começar aqui, temos dois palpites para o jogo entre Pacers e Wizards, então vamos começar aqui os nossos trabalhos, falando primeiramente da linha de pontos do Jordan Poole, acima de 24,5 pontos, é um jogador que vai ter muito volume, deve ser o protagonista desse Washington Wizards e vai encarar hoje uma defesa favorável. A gente está falando de um Indiana Pacers, que foi uma das piores defesas da NBA na temporada passada. Vamos aqui fazer o filtro da temporada 22/23, a quinta pior defesa de toda a NBA, o Indiana Pacers que joga num ritmo alto, um dos maiores ritmos da NBA, no caso, o quinto maior ritmo, que significa que eles gastam pouco o relógio, eles aceleram o jogo, tem muitos arremessos por minuto, e ao mesmo tempo em que eles aceleram o jogo, seus adversários recuperam a bola com velocidade, ou seja, eles também têm mais arremessos por minuto. Com bastante volume de jogo e com adversário favorável, Jordan Poole deve pontuar bem. Ele, que é o shooting guard dessa equipe do Washington Wizards, encara simplesmente o time que mais sofreu pontos por jogo para jogadores dessa posição, que é o Indiana Pacers, e um dos 5 times que mais sofreram bolas de 3, carro-chefe do Jordan Poole, que vai ter ótima oportunidade hoje para pontuar bem. Beleza? E se a gente pegar aqui os números dele nos últimos 9 jogos como titular nos Warriors, foram 20,9 pontos de média. Essa média foi bem quedada por conta dos playoffs aqui. Mas uma coisa importante da gente observar é que no Golden State Warriors ele sequer era protagonista. Se a gente pegar aqui os números dele de temporada regular, os últimos 5 jogos, ele tem uma média ainda mais interessante. Vamos ficar de olho aqui nesse Jordan Poole e também no Tyrese Haliburton. A gente vai de duplo sim do Haliburton, as linhas ali de assistência dele tá em 10,5. Vamos ficar aqui com o duplo sim de um dos meus jogadores preferidos da liga hoje, um dos melhores distribuidores de jogo. 10 pontos ele deve conseguir com tranquilidade. A grande meta são as 10 assistências. Duplo sim do Tyrese Haliburton, que ele tem nos últimos 10 jogos em casa uma média de 22,1 pontos e 11,9 assistências, ou seja, média de duplo-duplo. Ele conseguiu duplo-duplo nos últimos 3 jogos consecutivos e hoje ele vai enfrentar um time que promete também ser uma das piores defesas da NBA. É um elenco ali do Wizards que não tem grandes defensores e com um ritmo rápido e intenso. Ele, que é um dos principais passadores e distribuidores de jogo que a gente tem na liga hoje, eu acredito que ele consiga um duplo-duplo sim, um número interessante pra gente observar nessa questão. É o histórico também do Tyrese Haliburton contra adversários que cedem muitas assistências por jogo. Ele é um jogador simplesmente sensacional, pessoal. Ele teve uma média de duplo-duplo na temporada passada com mais de 10 assistências por jogo. Então, assim, o Tyrese Haliburton é um dos grandes jogadores, ainda mais jogando em casa hoje, para se destacar. E agora vamos falar aqui da lei do ex, Knicks e Boston Celtics, caso o Kristaps Porzingis esteja em quadra, uma das principais, quem sabe a principal contratação do Boston Celtics para 23/24 é o Kristaps Porzingis, também porque ele ajuda a espaçar a quadra e dá liberdade para que o Tatum e o Brown brilhem ainda mais. Então a gente vai trabalhar aqui na linha de 3 pontos
do Kristaps Porzingis. Eu vou tentar indicar para vocês um palpite de um mercado diferente cada, aí vocês escolham o favorito de vocês, acima de 1.5 bolas de 3 do Porzingis, ou seja, ele tem que fazer pelo menos 2 bolas de 3. Se a gente for observar aqui o Porzingis nos últimos 10 jogos, ele teve uma média de 2.4 bolas de 3 por jogo, 5.6 tentativas e um aproveitamento interessante de 42.9% nesse recorte, mas contra o New York Knicks a lei do ex funcionou. Ele teve uma média de 2.9 bolas de 3, aumentou seu número de tentativas e eu gosto de volume, superou nos últimos 5 jogos consecutivos, e se a gente pegar aqui o recorte dele só com a camisa do Washington Wizards, que foi sua última equipe, ele só melhorou. Com 2, 4, 4 e 5 bolas de 3, ele estava pegando fogo lá na última temporada, né? E ele fez uma pré-temporada também, em que ele teve números bem interessantes em relação a bolas triplas. Vamos dar uma observada aqui nos números do Porzingis em relação a bolas de 3 nessa pré-temporada, porque isso é importante, tá? Por mais que a gente esteja falando de um momento ali em que os times não estão levando tão a sério, ainda é um momento importante para os jogadores esquentar e chegar com confiança na temporada. Então, se a gente for observar aqui, o Kristaps Porzingis teve 50% de aproveitamento e 2.3 bolas de 3 nessa pré-temporada. A gente está falando de um Boston Celtics que incentiva bastante seus jogadores a darem esse tipo de arremesso. Então, eu acho que o Porzingis é uma boa pedida para hoje, se a gente considerar que o Boston Celtics esteve no topo da tabela em número de bolas de 3 tentadas por jogo. Simplesmente, o Boston Celtics foi o segundo time com mais bolas triplas tentadas, isso repetindo que eles perderam o Robert Williams III e adicionaram ali o Jrue Holiday. Por mais que eu achei ele melhor que o Marcus Smart, ele arremessa menos de 3. Então, provavelmente, essas bolas triplas vão ficar concentradas no Porzingis, no Tatum, no Brown e no Al Horford. Beleza? Também no Derrick White, sempre que ele for titular, mas ainda números bem interessantes pra gente trabalhar. E para finalizar aqui, a gente vai falar a respeito do Victor Wembanyama. A gente já indicou, já analisou as linhas dele lá no nosso vídeo principal, porque é a melhor entrada que a gente tem para indicar para vocês. Em relação a Dallas e San Antonio Spurs, todos os números e estatísticas são interessantes também, analisamos por que faz sentido lá no nosso Instagram, então aqui a gente só vai deixar a linha para você acima de 17.5 pontos, para quem não assistiu o nosso vídeo, é muito interessante, subiu já para 18.5, começa a ficar um pouquinho mais complicado, porque o pessoal realmente está com muito hype nele, mas ele tem todas as condições, ainda mais que o Dallas Mavericks pode vir sem seus principais jogadores de garrafão, Dwight Powell. Beleza, então vamos ficar de olho no over em pontos do Victor Wembanyama, até para justificar aqui para vocês rapidinho, a gente está falando de um Dallas que foi o time que mais sofreu pontos para jogadores da posição dele, um dos 10 times que mais sofreram bolas de 3, ele tem arremesso também, sem contar que o Dallas Mavericks é um time com problemas defensivos, ele consegue trabalhar por fora, se ele for pego ali no mismatch com o Kyrie Irving, ele também vai conseguir produzir bastante. Beleza? Então vamos aqui nas seguintes indicações, acima de 24.5 pontos do Jordan Poole, duplo sim do Tyrese Haliburton, acima de 1.5 bolas de 3 do Porzingis e acima de 18.5 pontos do Victor Wembanyama. Espera cair ali para 17.5, foi a nossa indicação e que foi a linha que a gente analisou com mais profundidade. Beleza? Esses foram os palpites de hoje em relação ao jogador. Aqui embaixo vai ficar o nosso vídeo com as nossas dicas do dia em geral, né? A gente quer positivo, vitorioso, etc e tal, no nosso canal ainda principal, e não se esquece de conferir lá o canal Basquetinho no link na descrição.